Vamos lá, eu me chamo Giovanni, trabalho desenvolvendo automações, agentes de IA, já faz mais de 3 anos que eu estou nessa área e eu vou estar fazendo esse vídeo aqui para estar mostrando esse microSaaS que eu desenvolvi, vou falar um pouco das tecnologias que eu usei, os fluxos usados no N2N. Esse microSaaS aqui é pensando em resolver, é voltado para a área da saúde ali, para clientes para donos de clínicas, estética, psicólogos, clínicas médicas, mais ali para o atendimento no WhatsApp. Então, quando o cliente manda uma mensagem, ele tem muitas clínicas que acaba perdendo muito cliente porque não consegue responder na hora. Então, uma falta de resposta ali imediata, seja de preço ou até para um agendamento, acaba perdendo um cliente porque só vai responder no fim da noite, enfim. Então aqui essa é a página de vendas, essa é a página inicial do projeto. Nele eu usei o Supabase como banco de dados, o Lovable para estar desenvolvendo toda a parte aqui, ele fez em React, TypeScript, já faz a conexão com o Supabase. Inicialmente ele estava no Lovable, mas depois eu precisei fazer algumas edições nele, eu passei para o VS Code, então ele não está mais vinculado no Lovable. Subi aqui direto no meu domínio, né, e está na minha... O Traffic redireciona para esse domínio aqui, que é da hosting, mas aqui ele está no meu servidor. Então o Traffic faz esse redirecionamento. Então aqui eu vou explicar passo a passo aqui todo o processo desse projeto. Aqui é a página de vendas, né? Fala tudo que o sistema oferece, é um agente que vai atender ali no WhatsApp 24 horas, além de atender no WhatsApp, ele também faz o gerenciamento de todo o CRM. Faz o agendamento, tem um calendário interno aqui no sistema, onde a IA fazendo o agendamento, o cliente, quando eu falar cliente aqui, são donos de clínicas. Então, só para padronizar aqui, clientes são donos de clínicas e leads são os clientes dos donos das clínicas. Então, só para padronizar, quando eu falar cliente é o dono da clínica e o lead é o cliente da clínica, no caso quem está agendando ali para fazer um procedimento. Aqui ele está num plano único de 499. Eu ainda estou desenvolvendo a lógica de um follow-up inteligente e até envio de promoções automáticas, seja de procedimento, de serviços ali. E aqui explica o que a inteligência faz. Então vou tentar não enrolar muito aqui para o vídeo não ficar muito longo. Aqui eu já tenho um login de teste aqui, mas explicando essa parte do cadastro aqui que também é bem importante. Cliente fazendo o cadastro aqui, cliente, dono da clínica, fazendo o cadastro, colocando os dados dele, nome da empresa, telefone, e-mail, senha e confirma a senha. Ele fazendo isso daqui, chega um e-mail lá para ele, onde ele confirma o e-mail e a conta dele já vai estar liberada. Mas além do e-mail também, quando ele coloca em cadastrar aqui, é disparado um webhook. Esses dados são enviados para o webhook, faz um post nesse webhook aqui, criar a instância. E ele envia essas informações. Ele envia o user ID, quando o cliente faz o cadastro aqui, é gerado um user ID, usando a biblioteca Python, biblioteca OID, que é aí no caso é lá no código mesmo. E aí ele usa essa biblioteca, gera esse ID único para cada cliente, e além do ID vem o nome da clínica, o telefone, o e-mail, e esses outros dois parâmetros aqui, eles não vêm agora, que é a descrição e o nome da IA, eles não, eles não vêm nesse momento. Isso daqui o cliente vai configurar lá em configurações quando ele acessar o painel do usuário aqui. Então, vindo esses dados, eu sempre tenho o costume de usar esse node aqui, que é um setFields. Esse node ele serve basicamente para você persistir os dados ali ao longo do projeto. Eu sempre
padronizo todos os dados que eu vou usar ao longo do projeto e também faço a limpeza aqui nos parâmetros. Então aqui, por exemplo, eu vou usar nesse fluxo aqui, é um fluxo bem curto, então eu vou usar aqui o User ID, que vem aqui no body da requisição. Eu arrasto o User ID, passo para cá, vou usar aqui, no caso o User ID está aqui, né? Então o User ID arrasto para cá. Aqui também eu vou usar o User ID aqui também no nome da instância. Aqui eu estou usando a Evolution API, que é uma API não oficial do WhatsApp para estar fazendo a conexão com o WhatsApp. Então, só explicando esse fluxo, o cliente faz o cadastro aqui, quando ele faz o cadastro, os dados chegam aqui para estar fazendo a criação da instância dele lá na Evolution. E aí eu trago os dados que eu preciso para estar fazendo a criação dessa instância e conexão do WhatsApp, enfim. Então aí eu padronizo tudo aqui, faço a limpeza, trago o user ID, o nome da instância eu sempre uso o user ID também e o nome da clínica. Porque não é o caso, muito raramente, mas pode acontecer de duas clínicas ter o mesmo nome. Então se eu fosse usar aqui só o nome, na hora que uma segunda criação fosse feita aqui com o mesmo nome, ele ia dar um erro aqui na Evolution API falando que já existia uma API com uma instância com esse nome, então ela não ia deixar criar. Então aqui eu sempre uso use ID, underline, o nome da clínica. Dessa forma aqui sempre vai ser um nome único para a instância lá, evitando qualquer tipo de erro. Aqui eu trago o telefone também do cliente. E aqui eu faço uma limpeza no telefone, onde eu tiro todos os caracteres especiais, parênteses, hífens, e insiro o 55 no início. Por que isso? Porque tem muitas ferramentas que fazem disparo em massa no WhatsApp, que elas exigem que tenha o código do país. Então eu já faço essa tratativa aqui, porque aí mais para frente, se eu for usar algum dado, for exportar em alguma planilha, algo assim, eu não preciso fazer um tratamento, eu já faço aqui, já coloco no código, então o número vem, ele não tem um 55, faz a limpeza, tira qualquer espaço, qualquer parênteses aqui, deixa tudo junto e adiciona o 55, então a saída dele fica assim, código, cadê? A saída dele fica assim, código do país, do estado e o número, tudo limpo, junto, sem espaço, sem nada. Isso daí facilita bastante quando for usar posteriormente em disparo em massa, for exportar alguma planilha para subir em alguma outra ferramenta. A grande maioria pede o DDD pede o código do país. E aqui o nome da clínica. Então trouxe esses dados, depois eu venho aqui. Aqui é o node da Evolution API, ela não é nativa do N8N. Esse node aqui ele é instalado pela comunidade do N8N. O pessoal desenvolve aqui o node, disponibiliza lá na comunidade, você vai, faz a instalação aqui através do NPM. NPM tem um código lá, NPM, que é a biblioteca desse node API aqui. E aí você tem ele aqui que aí facilita, você não precisa ficar fazendo a requisição através do node HTTPS, que também é um node bem importante aqui do N8N, que é esse node aqui. Basicamente você faz qualquer requisição API através desse node. Qualquer requisição API, qualquer web script também que você for fazer na web, você consegue usar esse node aqui. Então é um node bem importante aqui no N8N. E aí cria a instância, para criar a instância aqui também eu estou trazendo um nome, que é user ID mais o nome da companhia, o nome da clínica no caso. Aqui a API key eu também estou usando o user ID, então a API key aqui para essa instância sempre vai ser única. E aqui o número do WhatsApp já tratado. Aqui tem algumas opções que eu deixo ativa, por exemplo, rejeitar ligações. No caso, como é uma inteligência artificial que vai estar atendendo ali e esse fluxo está somente para mensagens e não para ligação,
tem como fazer um fluxo para ligação, tem algumas ferramentas que permitem isso. É muito usado em deliveries, pizzarias, restaurantes, assim, focado em delivery, onde recebe muita ligação ali além do WhatsApp. Mas como aqui está mais focado para mensagens, então ele rejeita ligações no WhatsApp e aí envia uma mensagem padrão que não atende chamadas naquele número. Aqui também eu deixo ativo para ela estar ignorando os grupos, então qualquer grupo que aquele número tiver inserido, a IA não vai estar respondendo. Se isso daqui não tiver ativo, não tiver ativado, qualquer mensagem que tiver no grupo ali, mesmo se não mencionar esse número, mencionar esse nome, ela vai estar respondendo ali. Isso daí atrapalha bastante. Aqui sempre online, isso daqui tudo é opcional, mas eu deixo desativado. Ler status também. Esse sincronizar histórico também eu tinha desativado ele, mas ativou de novo. Mas eu costumo deixar ele desativado para não ficar sincronizando o histórico do cliente ali. E aqui o webhook eu uso para todo o webhook da IA. Então sempre que chegar uma nova mensagem no WhatsApp com esse webhook, sempre que chegar uma nova mensagem no WhatsApp, vai disparar esse webhook aqui, que vai disparar todo esse fluxo e a IA vai responder lá no WhatsApp, vai gerar uma resposta aqui no agente. Aqui eu estou usando a LLM da OpenAI, então ela vai disparar esse webhook, vai fazer toda uma tratativa que eu vou destrinchar também todo esse fluxo aqui, explicar passo a passo. E aí vai gerar uma resposta e vai responder o cliente lá no WhatsApp. E isso daqui é um fluxo dinâmico, então isso daqui é um fluxo único do sistema e todos os clientes que fizerem um cadastro vão usar do mesmo fluxo, a mesma IA. Então a IA, cada clínica aqui vai ter seu único prompt, a IA consegue buscar aqui o serviço só daquela clínica, consegue fazer o agendamento só para aquela clínica, isso tudo diferenciando através do user ID do cliente aqui. Então, obviamente, é um microSaaS a gente usa um banco de dados único para todos os usuários e aí é feito o diferenciamento por linha. Então, user ID, linha tal, então aqui tem políticas para ser diferenciado por linha. Então, por exemplo, não é um fluxo para cada cliente, é um único fluxo para todos os clientes. Isso basicamente define um microSaaS, né? Então, e aqui é o evento que vai disparar o webhook, né? Aqui eu coloco para ele reconhecer o Base64 também, que esse fluxo ele consegue ler tanto imagens quanto áudio. Então, aqui eu deixo o Base64 ativado para quando ele receber uma imagem, ele vai gerar esse código, aí tem toda uma tratativa em cima para a IA poder entender o que tem na imagem ali e gerar uma resposta também. E o que vai ativar esse webhook aqui é o evento de upsert, que é o evento de nova mensagem ali. Sempre que receber uma nova mensagem, ele vai disparar esse fluxo. Então ele vem, recebe os dados, faço a limpeza e passo aqui todos os dados que eu vou usar ao longo do fluxo. Ele cria a instância aqui com os dados únicos e as configurações. Essas configurações aqui elas são para todos os novos usuários, então todos vão ter as mesmas configurações. E além de criar a instância, eu coloco aqui uma mensagem padrão para estar enviando para esse novo cliente. Então, sempre que ele fizer um novo cadastro, ele já vai receber uma mensagem padrão aqui de boas-vindas, falando que se ele tiver qualquer dúvida ali na etapa de configuração, de cadastro, ele pode entrar em contato em outro agente, que é um agente de suporte meu aqui da Fluxo Inteligente mesmo. É um agente de suporte que ele está conectado aqui na Evo API também. E esse agente é para ajudar ali no processo de configuração. Mais para frente aqui eu vou mostrar cada processo. Mas esse agente que eu tenho, ele vai ajudar ali no processo de configuração de qualquer novo usuário. Então, se ele tiver dúvida, manda mensagem ali no WhatsApp sobre a dúvida que ele tem.
E esse meu agente está configurado ali para estar respondendo todas as etapas. E aí, beleza. Deixa eu ver se está criado aqui. Eu acho que não está criado. Eu vou criar aqui. Agora eu vou rodar esse fluxo aqui, ele vai criar a nova instância. Aí vindo aqui, ele criou. E já recebi a mensagem. Eu estou gravando com o meu celular. Já chegou a mensagem aqui para mim de boas-vindas. Com o meu nome, ele já puxa meu nome direto do que eu preenchi ali tudo certinho. E aí já manda a mensagem de boas-vindas. Já chegou para mim e ele criou a minha instância aqui. Ó, ele trouxe aqui o nome da instância, o meu user ID underline e o nome da minha clínica no caso. Beleza, que ainda não está conectado, não tem nenhuma conexão aqui. Então eu vou fazer o login aqui, eu já fiz uma conta teste aqui. Vou fazer o login e vou mostrar o painel por dentro como ele funciona. Aqui ele fala que não é seguro porque está no meu servidor e eu não renovei ainda esse domínio, eu preciso renovar ele. Por isso que ele deu aquele de não seguro. Então aqui é o painel principal, o dashboard principal aqui do sistema, onde ele já dá as boas-vindas aqui. E ele dá um breve resumo. Então, total de leads, lembrando que todo número que enviar mensagem no WhatsApp, ele já vai virar um lead da clínica. Então, ele mandou mensagem, o número já vai ser salvo aqui no banco de dados para futuras promoções, disparos, enfim. Então, mandou qualquer mensagem, o número já é salvo, porque aqui no início do fluxo, quando o disparo recebe hook, ele já passa aqui no Supabase e já salva o número que mandou mensagem, já salva o nome, tudo certinho. E no caso, se esse contato que mandou mensagem fizer um agendamento, fizer um agendamento ali em um serviço, a IA vai vir aqui e vai atualizar os dados dele. Então, a princípio, ela só vai salvar o nome que está no WhatsApp e o número. E aí, no caso, se esse lead ele fizer um agendamento, ela vai atualizar todos os dados dele com e-mail, com o serviço escolhido, que aí também usa aqui na contagem do painel, agendamentos aqui, total de leads, e aqui tem um contador também de top mais serviços agendados, então aqui ele mostra um top 5 dos serviços que mais estão tendo agendamentos ali, que aí a pessoa pode focar mais em campanhas desse serviço, pode ter uma visão aqui mais limpa para estar tomando alguma decisão estratégica. Aqui tem um gráfico de geração de leads mensal, então ao longo do período aqui o cliente consegue ver aqui em qual mês ele tá tendo mais leads aqui. Aqui mostra os leads mais recentes, então todos que mandaram mensagem lá no WhatsApp, os mais recentes vão estar aqui. E aqui mostra os agendamentos do dia. Clicando aqui eu vou lá para o calendário, que eu vou estar mostrando daqui a pouco. Mas aqui ele mostra o agendamento do dia. Agora ainda são... Não, já passou, essa hora está errada. A hora tá errada aqui. Mas aqui ele mostra o agendamento de hoje. E aqui eu vou tentar seguir o passo a passo de um cliente real mesmo. Vou tentar seguir o passo a passo dele, que aí em paralelo, enquanto eu vou mostrando aqui, eu vou explicando o fluxo aqui, como é que vai sendo ativado cada webhook desse aqui. Pera aí. Não, de qualquer jeito ele não vai criar. Eu acabei clicando errado ali, mas ele não vai criar, porque já tem. Viu lá que ele deu erro, né? Foi o que eu falei lá no início. Ele deu erro porque é o mesmo user ID e o mesmo nome da companhia. Isso nunca vai acontecer em produção, porque a cada novo cadastro é um novo user ID ali que é gerado. Ele deu erro aqui falando que a instância
já existe um nome com aquela instância. Então deixa eu desativar ativar esse aqui. Então aqui, conectar a instância. Então, antes de conectar a instância aqui, o ideal, aqui se eu voltar para o início, eu posso depois clicar em painel aqui, ele muda a interface aqui do menu, então tanto aqui no desktop quanto mobile. Então se eu vir aqui para mobile, deixa eu colocar aqui, diminuir a tela. Se eu vir para mobile, ele muda o menu aqui. Se eu estou logado, ele vai me mostrar aqui o menu de logado, obviamente. Se eu estiver deslogado, ele vai mostrar só para mim fazer cadastro ou login. Então aqui, como eu estou logado, ele é responsivo, né, tanto para mobile, tablet, o desktop. E aqui eu vou voltar para o desktop para ficar melhor a visualização aqui, entrar no painel de novo. Ele mostra esse aviso aqui, sempre que um cliente novo chegar, ele tem 7 dias gratuitos. E o sistema é liberado todas as funções, então ele tem 7 dias gratuitos, com todas as funções liberadas, porque é um plano único. Eu ainda vou implementar outras funções futuramente, que aí eu vou colocar mais de um plano ali, colocar algumas funções plus ali, como follow-up. Follow-up ainda estou desenvolvendo a lógica, por ser um único fluxo para todos os clientes. Tem que ser um follow-up bem inteligente para ele conseguir identificar ali não só o follow-up, mas também para envio de promoções. Por exemplo, inserir mais um item no menu aqui, onde o cliente tiver alguma promoção ali, por exemplo, está chegando o fim de ano, tiver alguma promoção de Natal, Ano Novo, ele poder selecionar ali para quais leads ele quer estar disparando essa mensagem de nova promoção. Então, é algo que também está sendo desenvolvido essa lógica para poder implementar não só aquele follow-up de confirmação de agendamento uma hora antes, um dia antes, ou follow-up também de, por exemplo, o cliente, follow-up de, por exemplo, o cliente fez um tratamento dentário ali e o período para retorno é 6 meses. Então, quando estiver dando ali, faltando 5 dias para completar os 6 meses, ele mandar essa mensagem perguntando ali, seu tratamento já está chegando no período de vencimento, de retorno no médico. Então, ele manda essa mensagem para estar fazendo acompanhamento do lead ali pós-tratamento, pós-sessão ali, seja lá qual for o procedimento que ele fez. Então, aqui o painel tem essas informações resumidas. Depois que ele fez o cadastro, ele cai nessa página. O ideal é ele vir aqui em serviços. Ele vindo em serviços, ele vai adicionar, lembrando que aqui estão sendo salvas as informações dele. Supabase, tem algumas Edge Functions aqui também. Aqui ele está integrado com a Stripe também, então esse pagamento está sendo repassado pela Stripe. E tem aqui, no caso, essa função, quando o cliente faz o cadastro, também é criado uma instância para ele lá na Stripe. Lembrando que, feito o cadastro, ele já ganha 7 dias gratuito. Ele não precisa colocar cartão de crédito, ele só vai colocar o cartão de crédito quando expirar e ele quiser renovar. Quando expirar, ele fica travado na tela de pagamento. O plano expirou, ele fica travado na tela de pagamento até renovar. Então aí ele já não consegue ter mais acesso ao sistema. E aí todas as informações são salvas aqui nessas tabelas. Aqui tem campo de profile, fazendo o cadastro já é criado uma nova linha aqui. E aí tem serviços. Aqui em serviços, esse é de outro cliente, eu vou até borrar essas informações aqui, porque são de clientes que já estão usando o sistema. Então essas informações aqui são confidenciais, na edição vou ter que tirar. Mas eu vou adicionar alguns serviços aqui. Então vem aqui,
O cliente fez o cadastro, então no sistema vem aqui adiciona o serviço. Deixa eu ver um exemplo aqui. Limpeza, não, clareamento dental. Só exemplo, clareamento R$ 1.500. Aí aqui uma descrição, aqui é bem importante, porque esses serviços que estão aqui, a IA vai conseguir mandar lá no WhatsApp. Então, se eu chego lá e mando uma mensagem, quanto é tal serviço, ou qual serviço vocês têm aí na clínica? Aí, de acordo com essa descrição aqui, essas informações, a IA consegue vir aqui, buscar esses serviços e manda lá no WhatsApp. Ah, temos o serviço de clareamento dental, está saindo no valor de R$ 1.500. E isso totalmente humanizado e ela não manda em lista, ela manda, eu optei por colocar ela mandar de forma fluida. Como é área da saúde, precisa de um atendimento mais humanizado ali, mais próximo do cliente, do lead, então optei por fazer bem fluido, tentar deixar o mais humanizado possível. Então ela não manda em lista, por exemplo, nossos serviços são clareamento dental, preço 1.500, descrição tal. Não, ela tenta falar ali o mais humanizado possível. Hoje nós temos esses serviços disponíveis, ele está saindo ele está numa promoção, de repente se tiver em promoção ela consegue explicar isso também. Ele estava no valor de tanto, agora ele está saindo nesse valor dentro da promoção. A descrição aqui no caso, ela também usa para personalizar o atendimento, então eu até deixo essa informação aqui. Essa descrição será mostrada ao cliente, então capriche na explicação porque é importante. Então já deixo isso aqui no placeholder para o dono da clínica já entender que ele deve caprichar aqui nessas informações. E aqui clareamento dental, 1.500, eu vou colocar aqui clareamento dental com... Colocar só isso, agora eu estou sem muita criatividade, mas espera aí. Vamos aqui ao ChatGPT. Isso aqui hoje é o braço direito. Quem sabe usar isso daqui faz muita coisa, ganha muito dinheiro. Quem sabe usar isso aqui. Tem que saber usar o ChatGPT, não para fazer pergunta fútil, não para querer saber pensar também. E até construir. Eu vejo muita gente que não consegue usar o ChatGPT porque não consegue construir um diálogo com o ChatGPT. Se você souber construir um diálogo passo a passo, ele vai te trazer tudo o que você precisa. Agora, se você simplesmente chegar aqui e perguntar, faça um código do MicroSAS aqui para mim. Primeiro que ele não vai ter token suficiente para te dar de saída ali. Ele não vai ter o limite de token dele é muito baixo. E óbvio que isso daqui é um exemplo. A OpenAI não é a LLM da OpenAI não é a mais indicada para codificação. Quem sabe, já trabalha na área, sabe que a Cloud domina o Sonnet 3.7, agora se não me engano tem o 4.1, domina de longe IA para programação. Isso é o que o Lovable usa por trás, é o que o Bolt usa. Agora está no VS Code, está no Copilot do VS Code também, além de outras. Mas esses grandes aí tudo usa o Sonnet, faz uma requisição ali, cria a interface, o front-end, o back-end está fazendo a requisição ali para o Sonnet para estar fazendo essa parte de codificação. Então a Cloud, disparado para programação, é a melhor do mercado que tem. Mais exemplo aqui, se eu chego no chat GPT e falo para ele, cria um microsas para mim, primeiro que o token de saída dele não vai permitir que ele crie todo um projeto e ele vai te dar um negócio bem simples, isso se vai te entregar um negócio ali mais visual, não funcional, ele não vai te entregar algo funcional, é mais um front-end só. E
Aqui eu estou falando para ele criar 3 serviços odontológicos com nome, preço e descrição. Aqui, limpeza profissional completa. Então, se você sabe construir ali passo a passo com o GPT, ele vai ficar saindo a tela aqui, peraí. Se você souber criar passo a passo com o GPT ali e dando informações de forma gradual, não tudo ali, de forma gradual, você passa para ele primeiro passo que você quer fazer, o seu projeto. Se você já tem um conhecimento mais profundo ali, você passa as ferramentas que você deseja usar nesse projeto. Se você já não tem esse conhecimento, você pede para ele te sugerir as ferramentas que mais podem fazer com que o projeto fique um projeto robusto, escalável. Então aí você consegue, de acordo com as informações que você tem, você passa para ele ali o que você precisa, o seu nível de conhecimento e vai construindo passo a passo. Isso no GPT Plus. Se você for no GPT gratuito, vai chegar um momento que ele expira, chega um momento aqui que ele expira e aí meio que a memória dele zera. Então, quando ele aparecer a informação aqui embaixo, meio que a memória dele zera. Mesmo que ele continuar o chat aqui e falar que você chegou no limite, ele continua o chat, parece que ele perde as informações que você já passou para ele anteriormente. Então, o ideal é ser o Plus aí, ou você optar por isso, não falando de programação. Se for de programação, a cloud é a melhor, mais cara, mas é a melhor do mercado. OpenAI aqui dá para você fazer muita coisa também. Mas se for envolver programação é mais para cada LLM é um uso específico assim. Se você acompanha, sabe ali as LLMs que estão dominando o mercado e quiser deixa eu colocar isso daqui para não enrolar muito. 180. Limpeza completa profissional. Só para não enrolar muito aqui, senão eu vou ficar falando e não termino nunca. Deixa eu adicionar outro. Então é isso, tem que saber construir aqui com ele passo a passo e dando a informação que você precisa, o seu nível de conhecimento, que aí ele vai te dando a resposta e você vai construindo isso e aí sempre atualizando ele, eu estou nesse passo e até o momento tive esse resultado. Isso se você não tiver conhecimento nenhum, claro, se você tem um conhecimento aí, conhecimento mais avançado aí, você consegue desenrolar tranquilamente, pega ele ali para tirar algumas dúvidas de erros no código, alguma coisa assim, e aí você vai conseguir desenrolar tranquilo. Mas se você tem zero de conhecimento, e assim, conforme tem que ser esperto, tem que ser inteligente, conforme você for usando o ChatGPT, ele for te dando a resposta, você vê que está sendo construído algo, vai absorvendo, não só fica aqui pergunta e resposta, isso para qualquer LLM, qualquer projeto que for usar inteligência artificial. Se você ficar só pergunta e resposta, você não consegue desenvolver. Você sempre vai ficar precisando da inteligência. Se a inteligência for sua e não da inteligência artificial, você vai ir absorvendo aqui, absorvendo, e aí vai chegar uma hora que você vai começar a fazer as coisas aqui dependendo bem menos dela, assim, questão do que você já aprendeu, do que você já solicitou para ela. Então, se der o mesmo erro aqui 3, 5 vezes, na 7ª vez você já sabe como resolver. Isso se você estiver absorvendo o que ela estiver te passando. Então, não é só copia e cola, copia e cola. Você pergunta, vê a pergunta que você fez, vê a resposta que ele deu. Essa resposta corrigiu o problema? Você já guarda ali na caixinha, já anota e sabe que aquela solução é para aquele problema. E aí nas próximas vezes você já não precisa ficar perguntando aqui. Então aqui adicionou o serviço. Beleza, o serviço já vem aqui para o banco de dados. Falhou.
deslogado aqui. Espera aí que eu fui deslogado aqui do Supabase, vou entrar, mas aqui ele adicionou o serviço, beleza. A partir daqui, qualquer mensagem que chegar lá no WhatsApp, daqui a pouco eu vou conectar o WhatsApp aqui web, mas qualquer mensagem que chegar lá perguntando sobre os serviços, ela já vai ter a inteligência artificial já vai ter essas informações aqui para poder passar para o cliente. E ela não vem só aqui, pega do jeito que está e responde, ela personaliza o atendimento ali, também sendo empática, né? Ela vê se o cliente, ela tenta se adaptar à forma que o cliente está mandando mensagem. Então, se é um cliente que é mais seco ali, ela já responde mais objetiva. Se é um cliente que já manda muito emoji ali, já está mais animado, ela já se adapta a esse tipo de atendimento. E aí o cliente veio aqui, cadastrou o serviço, e aí depois ele vem aqui no WhatsApp. Vem o WhatsApp, ele vai conectar o WhatsApp aqui. Quando eu colocar, aqui ele está usando a biblioteca, eu esqueci essa biblioteca aqui é do QR Code, mas é uma biblioteca em Python que ela renderiza o Base64 em imagem. Então, ele gera esse QR Code. Ele clicando aqui em gerar QR Code, ele vai ativar esse webhook, onde ele vai mandar também o Use ID. Deixa eu ativar ele aqui agora, peraí. Deixa eu deixar aqui mais próximo. Gerou o QR Code. Ele vai ativar aqui agora. Aqui ele ativou, mas deu um erro. Conectar a instância. Ah tá, aqui ele está falando que a instância não existe. Tá, porque não é do mesmo. Essa criação da instância aqui, eu peguei uma execução que eu já tinha aqui. E como essa conexão aqui eu estou fazendo no usuário de teste, é por isso que ele deu esse erro. Não é o mesmo usuário. O usuário que fez a criação da instância nesse webhook agora há pouco que eu mostrei, não é o mesmo usuário que está fazendo essa conexão. É por isso que ele deu erro aqui. Ele falou que a instância não existe, porque ele está trazendo outros dados aqui de uma instância que eu já excluí, já foi excluída daqui, então é por isso que ele não achou. Então, mas aqui vai dar para explicar normalmente também. Aqui ele manda para o webhook use ID, o nome, aqui está nome de usuário, porque é um usuário teste que eu criei dentro aqui do Supabase, eu criei direto no Supabase, então não está com as informações completas, mas aqui no body da requisição ele manda use ID, o nome da clínica e o telefone. Aqui é a mesma coisa, eu faço toda a tratativa dos dados aqui, esses 7 fields aqui são iguais. Tem diversas formas de fazer, dá até para eu fazer de forma dinâmica, eu colocar um Swift aqui, Swift é do açougue. Dá para me colocar um switch aqui, onde ele vai identificar qual webhook está sendo disparado e aí ele direciona aqui. Então tem diversas formas de fazer. Esse é um fluxo mais antigo que eu fiz, então foi a versão 1, digamos assim. E está funcional, essa é a questão. Tem 1000 formas de fazer. Você fez, funcionou, deixa rodando. Se você for fazer um upgrade, aí sim se você for adicionar uma nova função aqui, aí sim você dá uma melhorada no fluxo, dá uma reduzida aqui nos nodes. Mas está melhorando, está funcional, dá para escalar, bota para rodar, ganha dinheiro com o sistema, depois você vai melhorando os fluxos aqui e o código. Não se apega muito em código, senão você fica muito travado, querendo ser perfeccionista ali. Eu sou assim, às vezes fico muito travado no código ali, tentando melhorar, e acabo não focando em realmente vender ali, ganhar dinheiro, fazer o caixa girar. Então, o código
Desenvolveu, funcionou, está rodando, coloca para produção, divulga, faz campanha orgânico, tráfego pago e ganha dinheiro com o sistema. Então aqui, para conectar a instância, eu tirei aqui, peraí. Voltando, deixa eu debugar aqui. Aqui mesma coisa, eu padronizo os dados, ele traz aqui os mesmos dados. Não é necessário, porque eu só copiei aqui, tinha copiado de um para o outro. Aqui no caso eu só vou usar a API Key. Então, a API Key é o ZID, então no caso aqui nesse outro node aqui da Evo, aqui é o node de conectar a instância. Aqui eu só vou usar, não a API Key, né? A API Key é para mandar mensagem no caso. Aqui eu vou usar o nome da instância, então conectar a instância eu trago o nome, lembrando que o nome aqui eu estou puxando um ZID e underline, nome da clínica. Aqui não tem, porque como eu falei, é um usuário teste que não está com todas as informações completas aqui. Mas eu vou até colocar aqui, porque senão não vai gerar o base64 ali. Aqui o nome da IA, eu vou colocar Yara, essa é a mesma que está no atendimento da Fluxo Inteligente, para tirar dúvidas ali no processo de cadastro e dessas configurações que eu estou fazendo agora. Aqui é a descrição da empresa, deixa eu ver. E mesma coisa, ali é caprichar bastante, porque a IA vai usar aquela descrição para poder gerar um prompt ali e tá personalizando o atendimento. Então, coloco uma descrição aqui uma descrição boa ali da clínica, explicando ali os processos, não, mas uma apresentação mesmo, como se fosse uma apresentação. Não, na real aqui é o nome do dono da clínica e aqui é o nome da IA. E aqui eu coloquei também o horário de funcionamento, porque como ela faz o agendamento ali, ela sempre vai passar essa informação para o cliente e ela não vai deixar o lead, no caso, ela vai passar essas informações para o lead e não vai deixar ele agendar fora desse horário. Então, aqui eu coloquei editável para, obviamente, cada clínica ali tem seu horário, tem seu horário de funcionamento. Então, ela vem aqui, coloca o horário de funcionamento e a partir daqui a IA o lead quer fazer um agendamento para sábado. A IA vai ver essa informação, vai ver que sábado não tem atendimento. Ela vai retornar e vai oferecer outro horário. Então, cada cliente ali tem seu próprio horário de abertura e fechamento de agenda. E aqui é a redefinição de senha, mas aqui eu acho que já dá para... Ele só não vai conseguir pegar o número. O número eu consigo no banco de dados, mas... Quer ver? Mas o painel é outro, mas enfim, dá para explicar. Aqui ele vem, padroniza a mesma coisa do outro, conecta a instância. Conectando a instância, o retorno que a gente tem dessa requisição aqui é um PIN code, um base64 e tem outro, um PIN code, um base64 e outro code também, que é parecido com o PIN code, mas é bem maior. São 3 códigos que retorna dessa requisição aqui. A gente usa o base64. Usando o base64, eu salvo ele lá no banco de dados do Supabase. Então aqui o WhatsApp Connections. Aqui então é salvo o QR Code, que é o Base64 no caso, né? Aqui tem um Base64 aqui de um cliente, que ele já está conectado. Então aqui está null, que é do que eu acabei de criar. Então ele vem aqui, salva o Base64, salva o PIN code e muda aqui para True. Feito isso,
O QR Code vai renderizar aqui na tela, na parte de conexão. Conectado, ele vem aqui, faz a renderização, aparece o QR Code aqui e aí vai lá no WhatsApp, na parte de conectar dispositivos, faz a leitura do QR Code e aí a partir daí a IA já está ativa, ela já consegue atender o cliente. Qualquer nova mensagem que chegar no WhatsApp, ela já vai conseguir responder. É por isso que antes de conectar o WhatsApp, o ideal é já ter feito aqui todo o processo de configuração, tanto adicionar serviço, quanto da descrição da empresa, nome da inteligência artificial para ela se apresentar, horário de funcionamento. São só essas configurações aqui necessárias. E aí, feito isso aqui, a parte mais técnica falando, feito isso, é gerado um base64, salva esse base64 aqui, e aqui muda para true. Quando muda para true, eu vou até mudar aqui só para mostrar. Mudar para true aqui, ele já vai mostrar conectado. Eu fiz aqui manual, mas isso vai ser feito de forma automática aqui. Então, ele vem aqui, pega o base64, o pin 64 e o pin code. Aqui ele tem um wait, que eu coloco 2 segundos para esperar, só para ele dar o tempo de atualizar lá no banco. Aqui, na verdade, só para ele dar um tempinho de atualizar, que ele fica observando se já foi gerado, se já foi disparado aquele fluxo. Passou esse wait aqui, ele vem no Supabase e aqui ele vai lá na coluna do WhatsApp Connection, passa aqui ele faz o match, então ele pega o User ID, como eu falei lá no início, é um microsas onde a diferença ali não é feito diferença por banco de dados, não é um banco de dados para cada usuário, é um banco de dados único. Então a gente sempre vai usar o User ID como referência, identificador único de cada cliente. Então ele vai vir aqui, de acordo com esse User ID, ele vai atualizar essas informações. Então ele vai vir aqui no Supabase, de acordo com esse User ID, ele vai atualizar o campo QR Code passando o base64, PIN Code passando o PIN Code que vem lá do Evolution, e vai mudar aqui a coluna conexão para true. Aquele é um booleano, é aquele que eu acabei de mudar agora. Mudando para true, ele já vai dar aqui como conectado, certo? E aí, tem outro webhook aqui que é para desconectar IA. Então, ativei o webhook aqui. Então, eu venho aqui. Não quero usar no WhatsApp manual agora, não quero a IA atendendo hoje. Enfim, quero desconectar o WhatsApp nesse momento. Venho aqui, clico nesse botão, ele vai novamente disparar esse webhook. Não vai disparar porque não estava ativado aqui. Deixa eu ativar. Eu vou ter que mudar novamente aqui. Ele mudou para false. Não, ele não vai mudar para false. Ele mudou aqui, ó, mas quando... Quer ver? Peraí. Não, na verdade ele aqui ele já desconecta, porque aqui ele não observa se está falso ou true. Porque o false ou true é só na hora de conectar, é uma verificação que eu coloquei só na hora de conectar. Mas aqui ele... Deixa eu colocar aqui false, para ele liberar lá de novo. O que é que eu estou tendo que fazer de modo manual? Porque como eu loguei com outro usuário, ele não vai ativar. Mas agora aqui ele está ativo, vou aqui, tá falso, vou dar para true de novo. Vem aqui o WhatsApp, conectado. Só confirmar de novo, tá ativo. Se eu venho aqui desconectar, ele vai ativar esse webhook aqui agora.
deu erro novamente porque a instância não existe. Então vai dar erro no node da Evo API. Aí aqui mesma coisa, ele manda o USID, aqui no caso eu precisava só mandar o USID, que é a API Key. Mas aqui, por garantia, se mais para frente eu for fazer alguma modificação nesse fluxo, eu optei por sempre mandar todas as informações necessárias ali, todas as informações mais relevantes do usuário ali, para se futuramente eu for fazer alguma melhoria, eu já não precisar mais mexer no código aqui, né? Lembrando que esse projeto aqui eu fiz ele usando o Lovable, depois eu passei para o VS Code, porque eu precisei fazer algumas edições nele ali, já não queria gastar com o Lovable, passei para o VS Code, subi no meu domínio e subi no meu servidor, redirecionei, usei o Traefik ali para redirecionar para o domínio da hosting. Então, aqui ele vai dar erro, mas a mesma coisa, o nome da instância para fazer para desconectar. Então, se eu aqui no caso para conectar seria a mesma coisa que eu vim aqui colocar, gerar um QR Code, clicar aqui, ele gera esse QR Code. Só que na requisição API, ao invés dele já renderizar essa imagem, ele manda o Base64 lá para o webhook. E aqui para desconectar, é como se eu viesse aqui e colocasse desconectar. E aí ele quebra aquela conexão ali e venho aqui e mudo no Supabase para false. Então, novamente, venho na coluna WhatsApp, venho na tabela WhatsApp Connection, vejo use ID que foi igual a esse, vai atualizar essas informações. Então, eu passo aqui QR Code, uma string vazia, pin code também uma string vazia e connect false. E aí ele vai vir aqui, vai limpar essas informações, vai limpar aqui o QR Code, vai limpar o PIN Code e vai mudar aqui para false. E aqui vai desconectar novamente, vai aparecer essa interface aqui para estar gerando novo QR Code na hora da conexão. Então essa parte de conexão, esse é o fluxo, é dessa forma que funciona. Adicionar serviço não ativa nada no N8N, ele já salva direto no banco de dados do Supabase. A parte de pagamento também é criado um ID para o usuário quando ele faz o cadastro, é criado um perfil de pagamento aqui lá no Supabase, ativa um webhook de uma add function que tem aqui e cria um... Calma aí, deixa eu achar a tabela aqui, caramba. Deixa eu ver se é essa. Não, aqui, ó, deixa eu ver. Caramba, cadê? Aqui, subscription. Então aqui é criado nessa coluna aqui é criada essas informações, onde já está ligado com a Stripe também, então o cliente na Stripe já mostra aqui que ele está com o plano gratuito. Lembrando que o plano gratuito não precisa pôr cartão nem nada, só feito o cadastro ele já ganha o plano gratuito. E quando o plano expira, aí sim coloca as informações do cartão, se quiser continuar com o serviço, coloca as informações do cartão e aí é feito o pagamento. De imediato já ele não dá mais 7 dias gratuitos, ele já é feito o pagamento de imediato. Então aqui, voltando aqui à aba de pagamento, as configurações basicamente são essas. Aqui tem a agenda integrada, essa agenda aqui um problema muito grande do Google Calendar. Tem muitas clínicas que usam o Google Calendar. Só que aí eu vi que o cliente precisaria conectar na máquina, no meu fluxo aqui no caso, para criar uma credencial para ele pegar as informações lá do console Google lá, o cliente ia vir
O cliente vai ter que vir aqui, console.google. Nossa, eu tô com sono. Minha vista já está ficando embaçada. Então o cliente, no caso, ele ia ter que vir aqui no console do Google, gerar um aplicativo aqui, ativar na biblioteca, vir aqui, ativar na biblioteca o Google Calendar, pegar o Secret ID, pegar o ID do cliente e mandar essas informações para mim. Depois ia ter que vir aqui, quando eu criasse a credencial dele aqui no N8N, ele ia ter que vir e conectar na minha máquina com a conta do Google dele, o que para muito cliente eles já desconfiam bastante, por mais que tenha CNPJ, por mais que seja um sistema que realmente seja legítimo. Eu mesmo fico desconfiado em conectar minha conta do Google em outro computador, não sei qual é a segurança, não sei como vão ser usados esses dados, então é algo arriscado. É algo que nem todos os clientes vão querer fazer isso, por mais que seja uma ferramenta legítima. E também toda essa parte, o cliente às vezes não tem tempo de estar disponibilizando ali a conexão com o Ndesk. Se o cliente não tem conhecimento, você vai ter que conectar via Ndesk ali para estar fazendo todo esse processo e o cliente acompanhando lá na máquina dele. Se não for via Ndesk, o cliente tiver conhecimento, mas às vezes não tem tempo de vir aqui e estar fazendo todo esse processo, então facilitar ao máximo ali. Aí pensando nisso, eu desenvolvi uma agenda interna aqui, mesmo funcionamento, serve para a mesma coisa, a mesma finalidade do que o Google Calendar, que é para adicionar eventos. Então, lógico que aqui não tem vínculo nenhum com o Google Calendar. Isso daqui é uma agenda integrada no sistema aqui SaaS, que eu desenvolvi o visual aqui, então de acordo com o que for salvo aqui nessa parte aqui de appointments, que no caso seria agendamentos. Deixa eu fechar um pouco mais. No caso, o que for criado aqui vai ser renderizado aqui nessa agenda. Então não é nada integrado com o Google Calendar. Se, por exemplo, o dia 4 tiver alguma informação aqui com o dia 4 desse usuário, com esse user ID, sempre lembrando que ele pega o user ID aqui, ele sempre se baseia pelo user ID, para estar renderizando as informações aqui no front-end. Então, cada usuário vai conseguir ver somente os seus agendamentos aqui. Não tem conflito não tem vazamento de informação de um usuário para outro. Então aqui a agenda, e até se eu criar um novo agendamento manual aqui também, ele vai ser salvo aqui no Supabase. Mas lembrando que isso tudo eu estou mostrando aqui, fazendo algumas coisas de forma manual, mas isso tudo aqui vai ser gerenciado pela IA lá no WhatsApp. Ela vai atender o cliente, vai demonstrar os serviços que estão cadastrados aqui, vai personalizar o atendimento de acordo com a configuração que foi feita aqui. O cliente querendo agendar o serviço, vai escolher o serviço que ele quer agendar, quer o serviço tal. A inteligência artificial vai perguntar o dia vai fazer o agendamento de acordo com o horário de funcionamento. Se o cliente quiser um dia fora desse horário, ela não vai agendar. Então ela vem aqui, fez o agendamento, vai salvar a informação no banco de dados do Supabase aqui. Essa informação vai ser renderizada aqui na agenda. Eu vou até criar uma aqui. Então aqui também tem a opção de consulta ou retorno. A IA vai fazer essa pergunta lá no WhatsApp, se é uma consulta ou se é retorno. Eu estou ainda desenvolvendo uma lógica para que ela consiga identificar se é um cliente já existente ali que está com um processo que o atendimento dele ainda está dentro do tempo de retorno ali, ela já vai identificar que é um retorno e já vai dar continuidade a esse atendimento. Aqui também, eu criando de forma manual,
eu consigo já fazer a linkagem com os serviços. Então aqui, com os serviços que eu cadastrei lá na aba serviço, ele já me traz aqui, eu já consigo fazer essa linkagem. Então, essa consulta para esse serviço, aqui o nome do cliente. Também, se eu já tenho o cliente lá no meu banco de dados e coloco aqui, por exemplo, retorno, eu já consigo escolher o cliente, já vem a lista de cliente aqui que eu já tenho no meu sistema, no meu banco de dados. Mas aqui eu vou colocar como consulta, eu ainda não tenho nenhum cliente, que eu vou colocar nome teste, e-mail teste, arroba teste, telefone. Aqui no caso, se eu tiver pelo celular e quiser fazer uma ligação ali para o lead, ou enviar uma mensagem, eu clico nesse botão aqui, já vai abrir ali o aplicativo do celular para estar fazendo essa função. Aqui eu vou colocar para o dia 4, às 10h20. Aqui está definido 1 hora. Está definido 1 hora de consulta aqui, de agendamento. Eu ainda estou personalizando isso daqui para que o cliente também consiga editar essa informação. Então, tem clínicas que o atendimento é de meia hora. E aí isso daqui vai conseguir ficar de forma dinâmica também para cada cliente. Vai conseguir ficar de forma dinâmica para cada um. Então já é algo, é o ideal para um sistema de SaaS, para um sistema de multi-clientes, de multi-usuários ali. O ideal é que quanto mais informações dinâmicas tiver, melhor. Porque aí cada cliente consegue personalizar o sistema de acordo com sua necessidade. E aqui o local. Eu coloquei isso daqui porque às vezes é videochamada, se for, por exemplo, um psicólogo que atende por videochamada, se for um acompanhamento ali que não precisa estar presencial. Então ele já coloca aqui, escolhe aqui se é na clínica ou se é... Isso daqui é mais para depois tomadas de decisões, né? Ah, eu estou tendo mais consultas por videochamada, então eu vou investir mais no marketing, sei lá, vou bolar estratégias mais para videochamada. Então isso daqui é mais para informação de tomada de decisões. E aqui as observações, se for videochamada, você já pode colocar o link aqui para o cliente. Se você usa um aplicativo aí parceiro, onde você é autônomo e se cadastra por esse aplicativo, você já coloca o link aqui, ou até no Meet também, você cria uma reunião no Meet ali, coisa rápida, já joga o link aqui e aí depois já envia para o cliente. Acabei não criando, peraí, consulta, observações. Aqui eu estou criando só para mostrar como ela fica renderizada aqui na tela. Então criou, lógico, vai ser uma IA vai atender no WhatsApp, vai captar as informações ali do cliente, nome, telefone, e-mail, dia e horário da consulta, qual serviço ele deseja para aquela consulta, salva as informações no banco de dados, essas informações são mostradas aqui no front-end, na agenda. E aqui você consegue filtrar por dia, consegue fazer o filtro aqui mensal, essa visualização aqui eu prefiro dessa forma aqui, para mim é melhor, semanal ou diária. Então aqui você consegue ter essas 3 visualizações e aqui consegue buscar também por fazer essa paginação aqui por mês. E aqui você clica em hoje, ele volta pro dia atual. Então se você está vendo aqui e tal, clica em hoje, ele já volta instantâneo aqui pro dia. Então basicamente esse é o sistema, esse é a interface. Os leads aqui, como eu falei, todo lead que mandar uma mensagem no WhatsApp, as informações dele vão ser salvas aqui. No caso, todo não lead,
todo número que mandar mensagem ali, ele vai virar um lead ali ele vai aparecer aqui pro cliente. Então mandou mensagem, as informações dele são salvas aqui. Eu vou explicar esse fluxo aqui passo a passo. Mas aqui, e aí, quando esse fluxo aqui ser disparado, mandou mensagem, busca as informações do cliente. Aqui ele busca as informações do cliente, porque como eu falei, é um fluxo único, dinâmico, para todos os usuários, para todos os clientes do SaaS, do sistema aqui. Todos os donos de clínicas vão usar o mesmo fluxo aqui. Isso daqui eu não duplico para cada cliente. Se um cliente fizer um novo cadastro, eu tenho que duplicar isso daqui, colocar as credenciais para ele, não. Aqui é um fluxo único para todos que fizerem cadastro aqui nesse sistema. Então, por isso aqui eu tenho que vir. Disparou a mensagem no webhook, o webhook também são para todos. Quando ele cria a instância nesse fluxo aqui, então, deixa eu colocar aqui. Quando ele cria a instância nesse fluxo, ativa esse webhook, traz as informações, cria a instância aqui. Esse webhook aqui é esse mesmo webhook. Então, para todos os novos usuários, é usado esse webhook aqui para estar disparando todos os eventos. Então, eu venho aqui de acordo com a API Key, lembrando que a API Key daqui, para criar a instância, cadê? Aqui a API Key para a instância é o User ID. O User ID aqui ele é bem importante, ele é usado para tudo, em todas as consultas, todas as criações, todas as conexões, desconexões, é usado o User ID para poder diferenciar ali cada cliente do sistema. Então, o número da API Key aqui, eu uso o User ID. Porque aqui depois eu vou vir aqui e todo esse fluxo aqui, o que foi de consulta, o User ID está em praticamente aqui todos os nodes. Isso é o que vai diferenciar esse fluxo, isso é o que vai deixar esse fluxo dinâmico. Então eu venho aqui, recebi a mensagem, não sei de quem é essa mensagem ainda, não sei quem está enviando essa mensagem. Somente disparou o webhook. Beleza, vamos ver de quem é essa mensagem. Qual é a API Key que está vindo nesse webhook? Cadê a API Key? Ela é bem aqui embaixo, aqui. Qual é a API Key que está vindo? Eu venho aqui, vou lá no Supabase, na tabela de profiles. Caramba, eu estou sendo desconectado toda hora, porque... Já sei, eu estou com a VPS ligada aqui. Toda hora que ela gera um novo IP aqui, ela está me desconectando. Eu vou desconectar isso aqui. Eu acredito que seja isso. Toda hora que ela está gerando um novo IP, eu estou sendo desconectado. Vamos ver se é realmente isso. Cadê os papéis? Tá, ele deu... Cadê? Deixa eu fechar aqui, fechar isso. Nossa, minha vista está muito embaçada. Então, aqui, chegou a mensagem, não sei de quem é essa mensagem, vamos descobrir de quem é. Pega a API Key, vou lá no Supabase, na tabela Profiles, coluna ID. Por que coluna ID e não User ID? Porque aqui sim é o ID do usuário. Aqui no caso é o ID da... Só deixar ele voltar aqui, deixa eu autenticar de novo. Os fatores, acho que já vai... Aqui, voltei. Então aqui Profile.
o use ID, aqui está como ID porque esse é o ID dessa coluna aqui. Esse é o ID dessa tabela. Nos outros são os ID por quê? Porque cada tabela tem o seu ID. Nos outros são os ID. Então, esse é o ID do usuário, mas aqui ela fica como ID porque é o ID dessa tabela. Mas esse é o use ID do usuário que é criado na hora do cadastro. Nas outras tabelas, aqui é o ID, mas não é o mesmo desse. Porque esse daqui é o ID dessa tabela. O que vai ser igual é o use ID que faz a linkagem com esse ID do profile, que é esse que a gente usa em praticamente todos os nodes aqui. Então, beleza, não sei de quem é a mensagem, vamos descobrir. Venho aqui, venho na tabela Profiles, coluna ID, passo API Key. Por que API Key? Porque API Key é o use ID que a gente definiu lá na hora do cadastro, nas configurações do Node de criar instância. Eu acho que eu vou ter que fazer uma parte 2 desse fluxo aqui, porque vai ficar muito grande. Eu vou ter que quebrar em duas partes, vai ficar muito grande. Então é isso. Essa é a parte 1. Isso daqui vai levar muito tempo para explicar. Eu vou fazer uma parte 2 aqui para destrinchar só esse fluxo aqui, porque é muita coisa para explicar de ponta a ponta. Então vou finalizar esse vídeo por aqui. Já consegui explicar todo o sistema aqui de configurações, como funciona aqui. Acredito que eu consegui passar toda essa parte, essa primeira parte de conexão, tanto de uso do painel aqui do cliente, o passo a passo, quanto no back-end aqui, como é que funciona, criar conexão. Acredito que isso aqui tenha ficado bem claro, isso aqui ainda é algo muito simples. Você recebeu os dados aqui, são somente 4 nodes aqui, é muito simples de se fazer. Não sei se eu vou deixar esse workflow, todo esse sistema disponibilizado. Isso daqui é algo muito valioso, não sei se eu vou deixar disponibilizar ele, por mais que for usar para outros nichos, isso daqui dá para você replicar para diversos nichos, somente mudar o front-end. Você mudou o front-end aqui, você usa para diversos nichos. Então, não é fácil, lógico, front-end aqui tem que ser algo bem feito. Se eu vou usar para advocacia, tem como colocar integrações para que a IA faça consultas de processos, por exemplo. Se eu for focar para a advocacia, eu coloco aqui, por exemplo, para a IA fazer a consulta do processo. O cliente chega no WhatsApp, qual é o andamento do meu processo? A IA já vai atender, oi, boa tarde, boa noite, bom dia. Você consegue me passar a numeração do seu processo? Ele passando a numeração, eu consigo vir aqui, como eu falei, com HTTP request. Eu venho com esse node aqui, crio uma requisição em JSON, passo o body aqui, passo o body, venho aqui, crio uma requisição em JSON, vou lá na documentação do sistema que a advocacia usa para estar fazendo consulta de processo, leio a documentação, vejo como eu tenho que passar a requisição do body, venho aqui no HTTP request, venho aqui no HTTP aqui, monto a requisição do JSON, passo o número do processo com as informações do usuário aqui dinâmica. Fazendo essa requisição, vou ter o retorno da API aqui. Com esse retorno já consigo personalizar para a IA estar respondendo ali no WhatsApp direto para o cliente. Então isso daqui dá para replicar para diversos nichos, somente mudar a forma, lógico, vai ter que mudar o prompt aqui também, porque o prompt está focado para a área de clínicas. Depois eu vou ter que fazer, eu vou explicar esse fluxo aqui, vou explicar também o prompt aqui, como eu fiz para ele ficar de forma dinâmica.
Lógico que sempre eu estou melhorando esse prompt aqui, mas eu não vou entrar muito a fundo nele agora porque é muita coisa e se eu começar a explicar eu vou cada vez aprofundando mais aqui e vai ficar muito longo, mas eu vou explicar isso aqui certinho, bem detalhado, cada coisa aqui, como eu fiz para ele ficar de forma dinâmica e tentar ser o mais personalizado para cada cliente, mesmo porque às vezes mesmo que seja dinâmica, mas ele tem um padrão ali, ele segue um padrão, mas eu estou tentando deixar de forma mais personalizada para cada cliente ali e mantendo a mesma funcionalidade, a mesma qualidade. Então, voltando, se for para replicar para outros nichos aqui, é isso, é mudar o front-end, mudar a página de vendas aqui, muda o painel do usuário, coloca outras informações aqui, vem aqui, muda o prompt, mudou o prompt, muda as conexões de tabela, faz um novo banco de dados aqui. Tem como criar, ao invés de você vir criar aqui banco de dados manual, criar uma nova... Cadê? Criar uma nova tabela aqui, ó, New Table. Se você vir aqui em New Table, dá para você criar tudo manual, vai criando as tabelas aqui, mas aí também se você tem um conhecimento em SQL, você vem aqui, já faz um SQL aqui para criar toda a estrutura que você precisa, coloca para rodar aqui, já vai vir aqui no Table Editor, já vai aparecer tudo certinho aqui com todas as informações. Então se você já tem um conhecimento em SQL, já é melhor fazer dessa forma. Se não tiver um conhecimento SQL, vem aqui, conversa com o GPT, preciso disso, vou fazer um projeto disso. Como você me recomenda fazer esse banco de dados para que seja um fluxo único para todos os usuários? Ele vai te passando as informações, você vai analisando a resposta que ele te dá, não é somente copia e cola, analisa as informações que ele te dá, é a resposta que você precisa, e aí você usa ela. Enfim, nesse vídeo aqui não vai dar para explicar realmente esse fluxo, então vai ficar para um próximo vídeo esse daqui.